A gente já está com o nosso convidado aqui nos bastidores, né? Henrique, você permanece conosco ou volta para a redação? Não, eu vou voltando para a redação. É o Lênio que entra agora? É. Eu sempre quero dar oi para o Lênio. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ir embora sem dar oi para o Lênio. Oi, Lênio, tudo bem? Tá todo chique, todo fumando charuto cubano, gente. Olha, oi Henrique, querido, oi Yara, oi Miguel. Eu estou na serra, né? No alto da serra, tá friozinho aqui, tá muito legal. Dá quase para botar um blusão. Eu não trouxe blusão porque tinha 30 e tantos graus lá na planície e cheguei aqui com friozinho. Eu disse, bueno, vamos abrir um vinho e fumar um autêntico Fuentes aqui, um Gran Reserva, né? Esse é nicaragüense, de todo modo, porque nos Estados Unidos, onde eu comprei, não entra produto cubano, né? Então é da República Dominicana e outros eles compram. Mas um grande abraço aqui para o meu querido Henrique, né? E em breve nós veremos aí em Lisboa. Tomara, Lênio, falta pouco. A gente marca aqui para se ver de novo. Valeu? Grande beijo para todos vocês, para o pessoal que nos ouve em casa e nos assiste. Sextou, segunda-feira estamos lá. Tchau, gente. Valeu. Valeu. Tchau. Bom final de semana, Henrique. Muito bem. Helênio, a gente tem essas novidades, né? Então, tantas novidades, não sei nem por onde começar. Vamos começar pelo mais importante, pelo julgamento do Bolsonaro. Foi marcado o julgamento, dia 25 de março, já tem um primeiro julgamento. O Zanin marcou o julgamento da denúncia, né, sobre Bolsonaro. Você tem outro julgamento também de um outro núcleo golpista. Como é que você está vendo esses avanços aí? Bom, o recebimento da denúncia sempre é um julgamento mais simples, porque ele não requer análise como probatória, como o mérito, né? Então, não creio que haverá alguma novidade nesses dias 25 e 26, né? 25 e 26, porque o recebimento da denúncia, como é um ato mais simples, a menos que tivesse algo bombástico que fosse motivo de rejeição, e a gente já viu, eu, inclusive, escrevi um artigo na Folha de São Paulo, enorme, com 8.000 caracteres, que é o dobro de um artigo comum, é para Ilustríssima, saiu ontem, e mostro ali os passos, né, o modo como a denúncia está bem articulada para esse núcleo primeiro, e para os demais também, mas nesse caso está bem posta. Ela tem início, meio e fim, é uma peça de quase um livro, ou um livro, 250 páginas mais que isso. É aquilo que eu chamo de uma espécie de romance em cadeia, né? Isso é um termo técnico que a gente usa no direito a partir de um jurista norte-americano muito famoso, que morreu há pouco tempo, acho que é o jurista mais importante do século XX, chamado Ronald Dworkin, e ele mostra que o direito visto como integridade e coerência, ele é como uma espécie de romance em cadeia. O direito não é um conjunto de contos, porque os contos podem ser dispersos entre si, mas um romance necessita que um capítulo seja engatado no outro, e a denúncia mostra que o início de tudo está lá quando o Bolsonaro e o grupo todo
visava, eu uso a palavra esfarelar a democracia, porque o golpe é contra a democracia, assim como o furto é contra a propriedade de alguém, o atentado ao Estado democrático e a tentativa de golpe é contra a democracia. Então, o que mostra o procurador-geral? Ele mostra, primeiro, que a tentativa de enfraquecer, esfarelar a democracia começa naquele 7 de setembro, a reunião com embaixadores, etc., etc., e vai num crescendo. Outra questão técnica, né? O direito tem especificidades, que isso se chama de delitos de empreendimento. O que são delitos de empreendimento? É o conjunto da obra que faz com que cada um tem sua tarefa, mas também, fundamentalmente, são crimes pelos quais o planejamento, etc., que num crime não de empreendimento como esse, não teria punição. Por exemplo, você planeja e compra material para assaltar um banco. Isso é muito importante, tá, Sara e Miguel? E depois desiste. Eu não quero, não consegui, sei lá, não vou mais assaltar o banco. Mas nos delitos, com relação a este Estado Democrático de Direito e tentativa, o planejamento, etc., já é a tentativa, que por sua vez já é a consumação. Por isso que no meu artigo para a Folha eu mostro que é muito difícil para as pessoas entenderem isso, porque no senso comum, na cabeça delas, estão os crimes comuns. O sujeito pensou, planejou, mas desistiu. Não tem punição. Correto! Só que nesses casos a lei é diferente, é técnica, é como um médico que sabe muito bem como dar o ponto para fechar uma veia por causa das consequências. O direito não é qualquer coisa, o direito é uma técnica sofisticada. Tanto é que ela segura a democracia. Então, no meu artigo, eu tentei fazer uma diferença entre o senso comum e a ciência e a técnica. É bem trabalhoso isso, e nós temos que ser muito técnicos, atenciosos e sérios para saber como isso funciona, para não cair no blá, blá, blá. É o papo de bar, o tiozão do domingo, do churrasco. Só planejou não sei o quê. Calma, você está absolutamente equivocado. Então, eu peço desculpas, falei 2, 3 minutos a mais sobre isso, mas eu acho que a técnica para essas coisas é muito importante. Lênio, agora também está aí na pauta do dia esse julgamento da Carla Zambelli, né? Que acusada, que está sendo julgada por aquele episódio em que ela perseguiu no meio da rua armada um outro cidadão. Aí tem uma dúvida aqui do Marcos Rodas, que por que o julgamento dela está sendo no pleno e não em uma das turmas? Por uma razão simples e técnica. Ele é anterior à mudança regimental do Supremo. Simples. Nada mais do que isso. A resposta é muito simples. É só por isso. Como o crime foi anterior, tanto é que alguns, vamos ajudar a ele entender melhor aí. Alguns golpistas foram julgados pelo pleno. E alguns golpistas não. Por quê? Porque depois dos primeiros, quando as denúncias, enfim, foram feitas depois da mudança regimental, passou a ser da primeira turma, da primeira turma, nesse caso específico, né? Então, Zambelli não foi julgada nem pela segunda, nem pela primeira, está sendo julgada pelo pleno, porque o fato, a denúncia é anterior à mudança de 23 de dezembro de 2023, é isso? Quando mudou o regimento? A escrita é a garantia contra o fracasso da memória. Por isso que o filme Ainda Estou Aqui é tão importante.
ele faz com que as pessoas registrem os fatos. Mas eu vou confiar na memória, 23 de dezembro de 2023. Como a coisa a denúncia anterior da Zambelli, tudo isso cai antes da mudança regimental. Lênio, deixa eu fazer uma pergunta sobre essa fuga do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. É também um assunto muito comentado na semana, e tem a ver com direito, porque ele faz acusações muito graves ao sistema judicial brasileiro. Ele já conseguiu mobilizar pelo menos 2 ou 3 parlamentares americanos. Teve um senador estadual que fez um ataque ao Hugo Mota, né? E teve um deputado e uma deputada que fizeram um ataque ao Alexandre de Moraes, e ele acusa o Alexandre de Moraes de ser um ditador, e o Brasil vivia uma ditadura judicial, e o próprio Bolsonaro faz essa acusação, fez essa mobilização toda em Copacabana esse final de semana, né, pela anistia dos golpistas, mas o discurso era sempre contra o Alexandre de Moraes, e tem essa acusação, né? Inclusive, o Nicolas Ferreira fez um discurso durante esse evento, disse que o Bolsonaro salvou o Brasil do regime comunista, né? Aí, como é que você vê essa acusação deles, de que o Brasil vive uma ditadura judicial e essa mobilização de parlamentares americanos? Você acha que vai conseguir influenciar o judiciário brasileiro? Não, mas veja, como se diz, são os desdobramentos disso, são os resultados. Nesse momento, o que o Eduardo está fazendo ainda não se pode dizer que configura o crime, né, ou um dos crimes que se possa a ele imputar, porque nesse caso específico precisa ainda alguns elementos. Por enquanto, está tudo no plano da fofoca, assim, do tipo da bravata dele mesmo, do Eduardo. Agora, no momento em que, por causa da movimentação de Eduardo, existir alguma coisa concreta dos Estados Unidos, de deputados ou do governo, que impacte nas autoridades legitimamente constituídas do Brasil, tanto no Hugo Mota como no Alexandre de Moraes ou algo assim, aí tem o elo de ligação. É que, por enquanto, pode-se passar 10 anos e nada acontecer. Por exemplo, Eduardo conversa com o Trump, vamos supor, e peça coisas assim, o Trump não dá bola. Nada. Porque no Brasil não tem nada que vai acontecer aqui com relação a isso. Agora, vamos aguardar, que eu acho que a raposa vai no moinho e um dia perde o focinho. Ele está esticando a corda muito, como outros aqui, Silas Malafaia, outros estão esticando a corda. Eles têm que calcular bem as coisas, o Eduardo Bolsonaro principalmente, porque primeiro, ele ainda não conseguiu, ele não tem nem visto de permanência, ele vai estar lá como turista, porque se ele pede licença aqui, enfim, ele não tem nem visto. Se os Estados Unidos derem para ele um green card, por exemplo, que não é fácil de conseguir, ele pode estar ao abrigo da própria justiça brasileira. O problema é que eu não acho que nem o Eduardo ou nenhum desses caras aí tem um prestígio suficiente para, conseguirem sequer a cidadania americana ou asilo, etc. E, segundo, influenciar as autoridades para que... Agora, se assim fizerem, começa a ter a ligação que a lei
prevê, por exemplo, aquilo que são segredos brasileiros em potências estrangeiras, etc., e começa aí a mexer com a lei de defesa da soberania brasileira. Então, temos que estar muito atentos, mas eu diria que nesse momento ainda não tem nada. Tanto é que já foi arquivado. Eu disse que seria arquivada aquela representação que foi feita com toda boa vontade, enfim, pelo Lindenberg e não sei mais quem lá. Mas eu sabia, e até dei uma entrevista e disse, olha, acho que o Pedro Serrano também disse isso, olha, isso, nesse momento, não vai dar nada, a não ser vai dar um discurso para que ele diga que querem caçar, percebe? Então, eu, inclusive, assim, só numa frase, né? Eu não sei se foi uma boa ideia fazer aquela representação assim. Eu teria consultado mais gente, assim, consultar os experts, entende? Nós temos gente com bastante expertise que nesses momentos assim, se vai tomar um passo, tem que ter muita segurança nas coisas, né? Mas enfim, não quero fazer críticas a isso, apenas registrando que essas questões são muito mais políticas que jurídicas, né? Tem uma dúvida aqui da Vera Pasqualeto sobre o caso da Zambelli. Ela pergunta se ela tem direito ainda de recorrer de novo depois de finalizado esse julgamento. Ela tem apenas um recurso pequenininho, que é embargos de declaração, isto é, se restar alguma obscuridade, alguma contradição no julgamento, ela poderia recorrer ao próprio colegiado que a condenará, por certo, já está 3-0. Porém, isto digamos, 99,99% de certeza que não alterará ou alteraria, se assim o fizer, o resultado da condenação. Às vezes, os embargos de declaração, em circunstâncias assim, no Supremo Tribunal, acarreta, por exemplo, uma pequena mudança de pena para menos, né? Mas é muito raro isso, porque teria que apontar, porque os embargos de declaração têm esse nome, né? Isso vem lá do século XIX, XVIII, em que se fazia... Sabe quando a gente embarga uma obra? A gente embarga uma obra quando a obra tem defeito. No direito, essa palavra embargar era um modo, né, porque existiam os desembargadores do passo. E hoje nós chamamos ainda de desembargadores federais, desembargadores estaduais, porque eles desembargam os rolos do direito. Eles desembargam. Então, os embargos de declaração seria assim: existe um defeito que eu aponto e, portanto, você me declara que aqui tem uma obscuridade. Bom, o próprio tribunal vai olhar e vai ver se tem uma obscuridade ou não. Estou explicando isso aqui porque o nosso programa também é cultura, né? Assim, para aprender um pouco de onde vem essas palavras, né? As pessoas, embargos de declaração, parece assim, na medicina, o sujeito fez não sei o que, blá, 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 no joelho, que a gente não sabe, né? Então, quando o médico explica, olha, menisco é aquela parte fofinha que fica entre dois ossos e tal. Eu ia ler aqui uns elogios para o Lênio. O Lênio está fazendo sucesso hoje. Aqui, ó, Lênio. Aqui, ó. Lênio está muito bem, muito bonito, Maria Nízia. Fernanda, Lênio está bonitão. O Wagner Rocha, está um gatão. O Lênio está arrasando hoje aí com a galera.
Eu queria saber, Lênio, eu queria que você falasse que a gente tem visto aí os governistas, né, se movimentarem pedindo a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Como que você vê esse tipo de pedido? Existe, depois daquele ato flopado ali de 16 de março, você vê razão para a prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro? Não nas circunstâncias, né? Porque quando a gente analisa uma coisa é sempre em relação a. Então, ele estica a corda e pensa, e até é possível pensar que o esticar a corda dele é uma estratégia, digamos, cutucando a onça com vara curta, para que possa tirar vantagem disso, né? Sempre fica dentro de uma zona gris, assim. Digamos, é um ex-presidente. Não é fácil prender um ex-presidente. Vamos lá, a política é a arte da discussão e, portanto, se fosse um prefeitozinho da minha cidade, do interior do Rio Grande do Sul, chamada Agudo, né? Nova York fica a 10.500 quilômetros de Agudo, por isso que Agudo é tão importante, Nova York não. Ali, imagina-se, o prefeito fazendo aquilo, imagina o prefeito indo para a rádio, falando mal do juiz da comarca e do promotor, esculhambando com eles e tal, ele está lascado. Ele está lascado, porque o tribunal, porque o prefeito tem julgamento pelo tribunal, o tribunal mandaria recolhê-lo, provavelmente. Mas ele é o prefeito, ele não é o ex-presidente da República, ele não tem tudo isso. E nós sabemos que o direito e política, eles são coisas que andam paralelas, mas de vez em quando, numa curva, eles se encontram. E quando se dá essas circunstâncias de ex-presidentes, há muitas curvas dos quais há alguns encontros entre direito e política. Seria tumultuar o próprio processo um recolhimento do Bolsonaro. Claro, por exemplo, se o Bolsonaro fizesse o que fez em 7 de setembro, dizendo: não obedecerei nenhuma ordem do Supremo, canalha o ministro tal. Mas isto não aconteceu. Percebe? Talvez o Bolsonaro mesmo esteja calculando as suas palavras dentro dos limites, até com assessoria jurídica, enfim. Se ele der uma resvalada no tomate mesmo, ele pode ser recolhido preventivamente. Como Braga Neto, por exemplo. Quer ver uma maneira de ser preso? É falar com testemunhas ou sobre alguma circunstância, por exemplo, alguns desses réus. É recebida a denúncia e daqui uns dias, depois do recebimento da denúncia, alguma testemunha arrolada daquelas ali diz: olha, o ex-presidente me ligou para... Pronto, é um motivo para prisão preventiva. Mas nesse momento, não. Ô, Lênio, tem o Eduardo Bolsonaro, ele menciona violação de direitos humanos como um dos motivos para o seu autoexílio e fala que vai lutar contra a violação de direitos humanos no Brasil. Eu queria saber como você vê isso, né? Porque você como grande defensor dos direitos humanos, como é que você vê essa ironia de um grupo político como o grupo do Bolsonaro, que sempre zombou dos lutadores pelos direitos humanos, né? Isso é clássico na extrema-direita, continuam fazendo isso. Como é que você vê esse súbito amor pelos direitos humanos por parte do bolsonarismo? É irônico isso, né? É mais ou menos como alguém que mata o pai e a mãe e ganha licença para visitar que mata o pai e a mãe, ou o pai, enfim,
e ganha licença depois para visitar a família, né, cumprindo pena. Ou há um caso famoso de 1895 em que o neto chamava Palmer, ele desconfiou que o avô dele ele era beneficiário do testamento. Ele desconfiou que o avô dele andava flertando com uma moça mais jovem e ele pensou, disse assim, este meu avô vai me sacanear, vai me tirar do meu testamento e vai casar com esta sirigaita e eu vou ficar sem herança. Ele fez um cálculo, eu mato meu avô, cumpro a pena e depois usufruo da herança. Por quê? Porque não havia lei que proibisse que alguém que estivesse no testamento, não havia lei nenhuma porque quando se fez a lei nunca se pensou nisso. Pois não é que ele mata de fato o avô e depois ele quer a herança. E o tribunal disse, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Em latim, venire contra factum próprio. Por isso que é irônico, você mesmo disse ironia, há uma ironia, claro que há uma ironia. Alguém que usa a democracia para destruir a democracia, depois busca a própria democracia para se proteger, quando a democracia usa dos meios democráticos para punir aqueles que tentaram derrubar a democracia. Percebe? É irônico, é quase como um oxímoro. O oxímoro é quando, por exemplo, eu digo, isso está em Camões e é reproduzido pelo Renato Russo, é não contentar-se de contentamento. A Constituição e a democracia não são oxímoros. Eu não posso usar a democracia para destruir a democracia e depois buscar na democracia uma defesa contra quando o sistema quer me punir por eu ter tentado contra a democracia. Dá a impressão assim que é um conjunto de palavras, mas quem gravou isso aqui e depois botar no decodificador ali o que eu falei, vai entender que tem uma lógica. Não se pode ser beneficiado de uma própria torpeza ou dos próprios atos contra si. Vou ser mais simples ainda. Quem mata o pai e a mãe não pode, no júri, pedir clemência por ser órfão, porque a orfandade foi causada por ele mesmo. Eis porque é irônico, para não dizer trágico, Eduardo Bolsonaro dizer que estão sendo violados os direitos humanos dele. Percebe o que eu quero dizer? Ótimo, uma aula, viu? Muito bom. Mas eu tenho a impressão de que, eu tenho certeza, aliás, que é uma seita. O bolsonarismo é uma seita, sabe, Lênio? E assim, por exemplo, veio uma moça aqui xingar a gente de lixo, chamar a gente de petista. Aí é um povo torpe, é um povo que vive num mundo paralelo, né? Você acha? Aí eu queria saber da sua opinião sobre o julgamento em si, que certamente vai passar na TV Justiça, a gente vai acompanhar, né, depois que ele virar réu. Você acha que pode ter um caráter educativo esse episódio aí da nossa história? Bom, a minha metáfora para isso, ou alegoria, como queiram, é a seguinte: o Brasil precisa pular para fora do passado, entendeu? Esse passado de golpes e tudo isso, o medo da democracia, a gente nunca tem certeza de nada aqui, sempre tem alguém, aí a extrema-direita chega no poder e diz que dentro das 4 linhas eu darei o golpe. Mais ou menos isso que dizia o Bolsonaro, né? Entre outras palavras. Nós temos que pular para fora do passado, aterrissar nesse presente, entendeu? E nesse presente aqui, nós temos que fazer
o nosso dever de casa, usar o direito como defesa da democracia contra aqueles que atentaram contra a democracia. E com isso, e o julgamento é para isso, pedagógico inclusive, pular para dentro do futuro. O futuro no qual nós possamos dizer nunca mais isso. Como disse o promotor do caso do 1985, nunca mais. Veja, a Argentina deu um salto de qualidade. Teve problemas depois, etc, etc. Mas o mais importante do julgamento do famoso 1985, quando o promotor faz aquele drama no final, assim, tipo, passe-me para a Câmara 3 e diz, nunca mais. Nunca mais. E tem o valor simbólico. Por quê? Porque o Vilela foi condenado à prisão perpétua. Esse foi o simbólico. O Estado, a democracia disse, entre civilização e barbárie, nós ficamos com a civilização. Isto é, a América Latina precisa desse sopro de modernidade. Quando eu falo em modernidade, eu falo naquele salto que nós damos lá na virada da forma estatal medieval para o moderno. E o moderno tinha a luta contra a barbárie. E a lei interdita, a lei diz, entre civilização e barbárie, eu fico com a civilização. Ou seja, o custo para a democracia é as pessoas obedecerem à lei e não darem golpes de Estado. Entende? É isso que nós precisamos fazer. Sim, sim, a resposta é positiva. Tem um caráter pedagógico, sim. Maravilha, deixa eu trazer aqui um comentário, olha, agradecer o superchat do Marcos Vinícius, o Lênio Streck é show de bola, tem um fã-clube seu aqui, viu, gente, já pode até fazer boné, camiseta, viu, claro. Lênio? Fica a dica. Claro, sem dúvida. Ô, Lênio, a gente vai liberar você, agradecendo muito aí, como sempre, a sua participação, bom final de semana aí, curta bem aí as montanhas. Forte abraço aí, sucesso. Eu sempre sou daquela música, né, do filósofo contemporâneo Iron Maiden, brincando um pouco com isso, da famosa música, que eu sou muito fã do Iron Maiden, que é Run to the Hills. E eu agora vou para a minha vitrola, que eu aqui tenho discos e discos de vinil, porque eu sou um jurássico, né? Eu acho que o mundo ficou pior 2 vezes, fortemente. Uma quando aposentaram o vinil e criaram o CD. Mas ainda havia uma chance para a humanidade de preservar o CD para sempre. Aí, certo dia, inventaram outras coisas e acabaram com o CD. As pessoas ainda tinham CDs em casa e outros lugares. Aí eu comprei um automóvel, um tempo atrás, novo, e descobri que tinham acabado com o CD no automóvel. Eu disse, o mundo está em declínio. E isso, o mundo não é mais o mesmo, entende? Por isso que agora eu vou para a vitrola, aquele chiadinho bonitinho do nosso vinis. E os nossos telenautas que têm em casa o privilégio de ter a biblioteca cheia de livros e discos, pode tratar disso. E com um charutinho, isto ajuda muito também, né? Maravilha. Boa sexta, bom descanso, Lênio. Tchau, tchau. Valeu. Boa sexta.